Gravando, então, nosso evento. Bom, bem-vindos, então, boa noite a todos. Eu sou a Helena Schmidt, para quem não me conhece aqui, que não é aqui do Sul, talvez. Eu sou coach PCC, membro da ICF Brasil Rio Grande do Sul, e estou como diretora do desenvolvimento aqui da Regional Sul. E estou aqui, então, para dar boas-vindas para vocês e ajudar na coordenação do evento. A ICF, então, a International Coach Federation, é a maior associação global de coaching, presente em mais de 100 países e hoje conta com cerca de 44 mil associados ao redor do mundo. No nosso evento hoje, sobre os novos horizontes do coaching, a gente está trazendo alguns coaches convidados para compartilharem as suas experiências globais de coaching num bate-papo leve. Essa conversa vai ser moderada pela coach associada e ex-presidente da ICF Brasil Rio Grande do Sul, a Caroline Souto. E os nossos convidados são a Marta Magnus, gaúcha que mora na Califórnia, a Francesca Smith, que é britânica e mora aqui no Rio Grande do Sul, a Rô Barcelos, do Mato Grosso do Sul, e o Peter Mayer, que é suíço, morando em São Paulo. Além de vários, né, dessa culturalidade aqui, todos esses coaches são associados e credenciados pela ICF. A gente agradece já de antemão também as perguntas que vocês já enviaram para a gente na inscrição, que certamente já enriqueceram nossa conversa. O que for surgindo de outras perguntas, podem ir colocando no chat e depois, para o final, a gente talvez tenha um tempo ali para fazer algumas perguntas ao vivo também. E um pouco antes do final do evento, a Fran vai trazer mais informações sobre os grupos de Mastermind que vão se iniciar a partir desse nosso evento de hoje, sobre esse assunto, só para os coaches associados. E a gente vai compartilhar também um Google Form ali depois no chat para se inscrever, então, para esses Masterminds. Carol, segue o baile e seguimos aqui na conversa. Seguimos juntos. Então, muito boa noite. É sempre muito bom estar aqui nesse contexto de CF, moderando conversas, especialmente num tema que está emergindo, né, a partir da complexidade do tempo em que a gente está vivendo, com a necessidade de navegar por um mar cheio de incertezas e a necessidade de potencializar mudanças. Então, a gente tem percebido que o coaching ele é uma abordagem muito valiosa nesse momento de grandes transformações, e com a pandemia e o mundo online cada vez mais presente, mais natural na vida de todo mundo, isso possibilitou abrir um pouco as fronteiras do coaching. A gente está falando então de novos horizontes, novas possibilidades para o coaching. Então, eu vou conduzir essa conversa aqui com a Marta, o Peter, a Rosângela e a Francesca. A gente tem um roteiro, mas a gente combinou que a gente vai seguir o roteiro meio organicamente. E a minha primeira pergunta para quem quiser pular e já começar essa conversa é como vocês se conectam com o tema Novos Horizontes do Coaching? Eu posso falar primeiro, então. Boa noite, eu sou Francesca, mas você pode me chamar de Fran. Eu venho de Londres, Inglaterra, mas moro no Brasil há muitos anos, já sou metade gaúcha, pelo menos. E eu conecto muito com esse tema porque nos últimos 3 anos mudou muito meu trabalho de coaching. Eu entrei primeiro numa empresa, depois outra empresa contratada pelos Estados Unidos e depois entrei numa plataforma também dos Estados Unidos. Hoje em dia, 80% do meu trabalho está vindo de fora. É uma mudança muito rápida para mim e eu vejo que é uma mudança que só vai crescer futuramente. As plataformas eram uma novidade para mim, estão crescendo muito rápido, vejo que vai continuar. O trabalho remoto foi acelerado pela pandemia. Agora estou trabalhando 100% remoto, que abriu novas possibilidades para mim.
Então, acho isso um assunto muito importante para os coaches. Os coaches, principalmente em América Latina, têm muitas oportunidades boas, têm como ganhar em outra moeda mais forte, e temos que conversar sobre isso e ver como nos preparar para isso e entrar nisso se nós queremos aventurar para esse lado. É um prazer estar com vocês. Maravilha, Fra. A Marta está com a mão levantada aqui. Posso seguir, então. Boa noite, pessoal. Falando aqui, né, da Califórnia, num verãozinho, ar-condicionado frio a 1000, e todo mundo aí congelando. Isso também faz parte desse mundo global, né, que a gente se encontra na telinha. E fiquei fascinada, né, por vocês trazerem esse tema, essa possibilidade de a gente sentar e conversar com 4 pessoas tão diversas, né, mas que se unem por essa nova possibilidade. Eu trabalho virtualmente desde 2009, né? Eu fiz minha formação de coaching no Chile e eu era uma das poucas brasileiras na época, e depois, quando eu me tornei mentora, a única possibilidade de estar vinculada e formar, né, pessoas no Brasil era tendo uma parte virtual, então isso acabou sendo uma prática, né? Antes era por áudio do Skype, depois era o Skype, depois apareceu o Webex, depois Zoom, e do Zoom a gente não saiu mais, né? Até que a pandemia nos pegou de jeito, né? Cada um onde estava ficou meio no estátua, né? Fica aí, não pode se mexer, não tem como sair. Eu fiquei trancada aqui, nossa ideia era voltar para o Brasil, já não podemos. E eu acho que isso traz uma reflexão muito grande para a nossa profissão, mas para a nossa vida também, né? Hoje, assim, quantas pessoas hoje estão fazendo experiências de morar no interior, na praia, mais perto dos filhos, mais perto dos netos, ou, enfim, criando possibilidades que antes não eram possíveis, né? E que a gente foi descobrindo como uma oportunidade dentro desse momento tão difícil que a gente passou, e que ainda bem que a gente tinha esse espaço virtual para nos conectar. Então, para mim, eu acho que é uma porta, né, um portal que a gente passa para descobrir que novas possibilidades, que novos desenhos, como que nós, coaches, podemos gerar valor através dessas novas possibilidades, mas também como que isso dá uma liberdade para os nossos coaches escolherem também ao redor do mundo com quem eles querem trabalhar. Então, eu acho que eu vou conectando com a liberdade, com a escolha, né? Que eu acho que são atributos aí da vida, né? Então, eu acho que é um redesenho. A gente está criando um novo jeito de tudo, né? Tanto do coaching como da vida. Para mim, eu acho que a relevância é um pouco essa, né? A gente está falando de não só do coaching, mas da vida também. Então, muito feliz de estar aqui. Marta, e é bom te ouvir porque eu acho que tu vive isso na prática, né? Morando em Los Angeles e atendendo gente do mundo inteiro, acho que tu tá vivendo o que tu tá dizendo, né, aqui para nós. Quem mais? Rosângela e Peter? Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Peter, sou da Suíça originalmente. Estou aqui em São Paulo há 8 anos agora, trabalhando como coach. Eu vejo a mesma coisa. Essa pandemia trouxe novos desafios para a gente, acelerou algumas tendências que já observamos antes, essa digitalização, virtualização de como as pessoas se relatam. Eu gostaria de focar nas oportunidades que essa mudança trouxe para a gente. Eu vejo 3 pontos para nos coaches, onde podemos aproveitar desse novo normal, como se chama, né? Por um lado, surgiram plataformas, as minhas colegas já mencionaram as plataformas de coaching. Podemos atender clientes no mundo inteiro através de plataformas. Outra oportunidade que já estou aproveitando é abrir seu próprio trabalho para o mundo. Então, ir
para outros locais e oferecer seus serviços em outros países, outros continentes. Por exemplo, eu tenho clientes na Alemanha, na Suíça, na Áustria, através de um landing page que eu construí para entrar em contato com esse clientela. E a terceira oportunidade que eu vejo é criando networks, criando redes de coaches no mundo inteiro. Eu faço parte de uma organização que são coaches e consultores também que estão presentes em todos os continentes. E estamos criando essa organização agora, oferecendo nossos serviços como um conjunto, mas também individualmente. Então, vejam as oportunidades. Eu acho que não tem limites aqui. Obrigada, Peter. Rosângela? Vou puxar essa última frase do Peter, né? Não tem limites, eu me identifico bastante com ela. Bom, eu sou Rosângela Barcelos, eu estou num pedacinho do Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, mas já vou dizer um pouquinho que a minha alma ela se conecta com o mundo. Isso é algo que eu tenho já há muito tempo dentro de mim, e é por conta disso que eu me conecto totalmente com esse tema. E eu penso que agora, mais do que nunca, Novos Horizontes é um convite para cada coach que está aqui nesse espaço que veio nos prestigiar, né? Porque nós estamos realmente vivendo um momento de nos convidar para novos horizontes, né? E você não precisa sair da sua casa, mas você pode ser muito maior do que você já está sendo, né? Então, é assim que eu me conecto com esse tema. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sempre busquei muito aprendizado, muito desenvolvimento, e sempre eu tinha um comichão, acho que essa é a palavra, não sei se vocês conhecem, mas um comichão dentro de mim que era poder contribuir com alguma coisa muito maior que eu não sabia nem bem o que era, mas eu sabia que eu tinha que contribuir com alguma coisa muito grande. E foi por isso que eu caí, e daqui a pouco eu vou falar mais um pouco mais adiante, né, outras perguntas da Carol, em uma equipe global. Hoje eu faço parte de uma equipe global, nós somos 34 coaches, eu sou a única brasileira dessa equipe, eu já estou integrante dessa equipe há 5 anos, depois eu vou contar para vocês como que eu entrei, como é que foi, o que que precisou, acho que é um pouco da nossa conversa, os desdobramentos da nossa conversa, né, Carol? Mas a minha fala inicial é provocar vocês, assim, ó, que estão me ouvindo, e se estão aqui nesse webinar com esse tema, na minha opinião, é porque provavelmente vocês querem, já estão com o pezinho aí, se não já fora, estão querendo, né? Senão vocês não estariam aqui. Então, a conexão com esse tema é muito forte, né? Eu acho que ela vem de uma abertura, primeiro, acho que uma abertura, segundo, da coragem. Acho que elas andam juntas. E terceiro, da ousadia, de acreditar que, por que não? Eu não possa ser um coach global, por que não? Então, eu queria terminar com esse por que não, Carol. É isso. Maravilha, maravilha. Tem uma coisa que tu trouxe, Rosângela, que eu cheguei a anotar aqui, que é a minha alma é do mundo. Eu acho que talvez esse é o nosso fiozinho condutor aqui da nossa conversa, que a nossa, talvez a de todos nós, ela tem um pouco desse desejo de ampliar o impacto e agora que nós estamos no mundo online, tem novos recursos que a gente pode aproveitar. A ideia dessa conversa é gerar uma ampliação de consciência sobre as possibilidades do coaching e também trazer alguns recursos, né, alguns aprendizados que foram úteis. Então, nosso ponto B aqui de conversa, a ideia é falar um pouco sobre esses novos horizontes, compartilhando aprendizados. Então, a gente vai buscando, eu já vi que entrou ali uma pergunta sobre idioma, a gente já vai falar sobre isso. Então, a gente vai costurando, vai botando ali as perguntas no chat, a gente vai costurando essa conversa juntos. A minha segunda pergunta aqui, ela tem relação com por que esse tema é importante e por que esse tema é tão importante, e vocês foram trazendo um pouco do contexto, um pouco do momento em que a gente está vivendo. Achei, Marta, muito interessante a tua fala sobre a perspectiva do cliente, né, dele poder se conectar um pouco com
quem ele entende que tem ressonância, né, com quem tem impacto. E aí eu queria checar com vocês, talvez assim um aquecimento na linha dos instrumentos e aprofundando a questão da importância, contar um pouquinho da experiência de vocês nesses 3 tópicos que o Peter resumiu muito bem aqui, que é as plataformas de coaching, né, por onde vocês andam, o seu próprio trabalho e a questão das networkings, né, das redes de trabalho para coaches. Então, se vocês puderem contar um pouquinho da experiência de vocês, a gente vai costurando aí os recursos daqui para frente a partir disso. Quem quer começar? Talvez uma porta de entrada boa são as plataformas, né? E mais ou menos apenas se inscrever nas plataformas e ser aceito. Não precisa muito mais. Os outros 2 pontos que eu trouxe são um pouquinho mais, tem mais trabalho. Querendo entrar no mercado fora do Brasil através de um site ou de uma rede social, por exemplo, LinkedIn, precisa um pouquinho de trabalho quando falamos de marketing, né? Precisa preparar esse site, precisa fazer um estudo de mercado para ver o que precisa nesse país, o que procurado, também falando em valores. Acho que vamos falar de valores mais tarde, não vou entrar nisso ainda. Saber que mercado está enfrentando. E falando da terceira opção, essas redes, esses networks de coaches, também aqui é a mesma questão, fazer esse trabalho de marketing, desenvolver a estratégia dessa organização, definir uma visão, definir os valores, se conectar com as pessoas, se trocar com as pessoas e cada ver como ele ou ela pode contribuir para essa organização. Sim, Peter, hoje tu tá com o teu próprio negócio e eu acho muito interessante que tu traz e faz um reforço na nossa conversa prévia agora para a estratégia do negócio, né? Então, na tua experiência, parece que tem sido bastante importante. Isso mesmo. E ver-se como empreendedor, né? Não é muito diferente de ser coach aqui no Brasil. Também precisa oferecer seus serviços aqui. Talvez seja abrir a mente um pouquinho mais, pensar globalmente. Marta? Vamos falar eu e a Nina, né, que já chegou no pedaço aqui. Então, eu acho que para mim tudo aconteceu de forma muito orgânica, né? Começou com a minha própria formação de coaching, eu ver que o coaching ontológico, pelo menos através daquela escola, não tinha uma representação no Brasil. Depois, obviamente, mudando para os Estados Unidos, né? Buscando outras possibilidades, vendo uma outra realidade, né? Uma outra maturidade da indústria do coaching aqui nos Estados Unidos, né? Os profissionais já muito mais sólidos, estáveis, todos, ou a grande maioria vivendo do coaching sem nenhum problema, né? Uma profissão super valorizada, super reconhecida, com um lugar muito certo e colocado no mercado. Foi quando eu conheci uma das plataformas, né? Que é a única que hoje eu atuo, que é a Better Up. Não sei se ela foi a primeira, mas ela foi uma das pioneiras, talvez seja hoje uma das maiores, com algumas restrições, né, principalmente língua, não existia coaching em língua portuguesa, então não adiantava me oferecer como coach de língua portuguesa se não tinha coaching. Eu acho que essa questão que tu falou, Carol, né, que a Rosângela trouxe da questão da alma, né, da alma conectar com o mundo. Eu acho que eu tenho uma alma cigana, né? Para mim, o mundo sempre foi uma aldeia. Não sei se foi porque na minha infância eu me mudei muito de casa, então me mudar não é um problema. Eu adoro me mudar, eu realmente adoro me mudar. E eu acho que tem uma questão, né, que é
Um é liberdade e o outro poder escolher. De novo, eu volto sobre isso, porque eu acho que a tecnologia, plataformas, networkings, tudo isso ele vai estar a serviço do que eu quero entregar como oferta para o mundo, né? Eu acho que não ao contrário. Eu acho que a plataforma, o networking é um meio no qual eu posso exercer aquilo que me traz vitalidade, me traz satisfação, né? É como eu consigo colocar no mundo aquilo que eu realmente gostaria de entregar, né? Como maior benefício, maior serviço, maior valor. Então, hoje eu faço parte de uma rede global, que na verdade é uma escola consultoria que trabalha com liderança. Ela começou nos Estados Unidos, mas hoje ela é uma rede global. Eu tenho muita convicção, e por isso eu estou mais vinculada ainda com o grupo de Latam, porque eu tenho muita convicção de que uma grande mudança para o mundo vai partir da América Latina. Isso é uma convicção de alma que eu tenho, e eu estou voltando para o Brasil. Para quem não sabe, até o início do ano que vem eu devo estar de volta no Brasil, porque eu não posso mais soltar isso. Eu relutei muito entre um conforto pessoal de morar num país de primeiro mundo, um país que a moeda é forte, né? Para voltar para o Brasil, e para mim voltar para o Brasil é voltar com uma missão de dizer que aqui a gente tem muitos talentos, a gente tem muita força, a gente tem resiliência, a gente tem profissionais super capacitados, e a gente não tem uma história de acreditar que a gente também pode, que a gente é igual. Então, eu acho que essa possibilidade de ter vindo botar meus pés e meu nariz aqui me dão essa possibilidade de voltar para o Brasil e dizer, agora vamos com tudo, né? Agora chegou a nossa vez. Eu acho que eu me desviei um pouco, mas eu me emocionei de me conectar com a alma cigana, Carol. Mas eu acho que de tudo isso que a gente está falando, para mim, o virtual, as novas possibilidades, as plataformas, o networking, as redes globais, elas vão estar a serviço do que queima a minha alma e o que eu quero entregar de valor. Então, hoje, meu compromisso é empoderar líderes no Brasil e na América Latina para fazer uma mudança na cultura de liderança no mundo. Isso é a minha visão, né? E por isso eu estou voltando para o Brasil, mas as plataformas e o mundo virtual estão a serviço disso. Muito bom, que boa notícia, Marta, que tu tá vindo. Eu não sabia. Então, ótima notícia. Fran e Rô? Sim, eu posso falar. Muito bom saber, Marta, que você está voltando. E penso que é a hora do Brasil. Eu estou aqui 28 anos, eu penso que realmente é a hora. Quando eu vejo as plataformas como o BetterUp ou empresas que me contratam, talvez os americanos não vejam essas opções como tão atrativos. Talvez para eles, por ser mal pagos na visão deles, esses são empregos que quando você está começando a fazer coaching, você vai fazer isso para uma renda ao lado, mas você vai ter outros clientes. Mas para nós, pelo menos para mim, recebendo num moeda forte aqui, é muito interessante trabalhar para eles. Então, eu penso que as pessoas que eles contratam fora têm mais qualidade, talvez, do que os coaches que eles contratam dentro. Então, realmente, é nossa hora de brilhar e oferecer muito. Como que eu entrei nas plataformas? Bom, primeiro em BetterUp eu entrei por causa de o ICF. Eu estava num grupo de mastermind e nós estávamos pesquisando isso até para fazer um webinário 2 anos atrás. Eu descobri BetterUp. E também uma mentora minha do ICF falou sobre BetterUp. Eu pensei, bom, já que eu estou pesquisando, por que eu não me ofereço? Sabia que eles estavam contratando. Fiz um processo muito comprido e não fácil de entrar. Fiz uma sessão de coaching, eu tinha que dar uma sessão de coaching. Você pode fazer isso em português, essa parte vivo em português, e você pode ter clientes isso no Brasil. Aliás, eu faço 99% do coaching em português.
Então, você não precisa de falar muito bem inglês para entrar no Beta Up. Você vai ter que fazer o treinamento assim em inglês, treinamento, leitura em inglês. Isso é uma questão. Para entrar nas outras empresas, também o ICF tinha muito a ver. O ICF tem uma lista de coaches credenciados. Então, uma empresa que estava procurando um coach aqui no sul do Brasil, mas uma empresa americana que também quiserem alguém com quem eles podiam falar inglês, procuraram nessa lista do ICF e me identificaram. E a terceira empresa me procurou pelo LinkedIn, mas eu penso que o credencial do ICF me deu credibilidade para eles e confiança, porque quando você está buscando alguém fora do teu região, você procura algo que você conhece, e o ICF é conhecido internacionalmente. Então, eu penso que sem o ICF eu não estaria participando em nenhuma dessas empresas, nem a plataforma. Isso me ajudou muito, além de conhecer inglês, claro, e eu pretendo aprender espanhol. Só pensando no Latam e o que a Marta falou. Para mim, eu não falo nada de espanhol, mas eu vou começar e eu vou estudar, porque eu penso que futuramente eu posso trabalhar também em espanhol. Então, não deixe essa parte da língua assim te assustar. Eu vi alguns comentários, tudo a gente pode aprender com vontade. Eu gosto da sensibilidade da Fran com o inglês, é sempre com muita paciência para nos guiar aí nas questões da língua. Rô. Bacana. Bom, assim, ó, é curioso, a minha experiência não é com plataforma nenhuma. E vou contar para vocês os bastidores dessa experiência, né? Quando eu mencionei no início da minha fala, na primeira pergunta, sobre abertura e coragem, é porque eu definitivamente acredito que foram esses dois traços que me trouxeram, essas duas oportunidades que hoje eu tenho no meu colo, e que são oportunidades que abriram os horizontes, que é exatamente o tema que nós estamos aqui, né? Uma delas foi participar de uma seleção para essa empresa, que hoje está sediada na Austrália. Eu recebi um e-mail despretensioso, e esse e-mail estava sendo selecionado coaches no nível ACC, isso é importante dizer, era um primeiro nível da credencial, era um critério, né? Para poder atender, fazer parte desse grupo, desse grande grupo, que é esses 34 coaches globais, tem uma CEO que está à frente disso, que é a Emma Weber, onde atua com a metodologia da transferência do aprendizado. E quando eu recebi esse e-mail, a abertura vem daí, eu não titubeei, não fiquei pensando, meu inglês não é 100%, porque não é bom, mas não é 100%. Eu me lancei. Acho que é importante isso a gente pensar, porque às vezes a gente acredita lá no fundo que não vai dar conta. Eu me lancei, um não eu já tinha, né? E eu participei dessa seleção. E a seleção, curiosamente, foi justamente atender em coaching essa CEO. Ela queria ver o estilo do approach dessa pessoa, o coach, se aquele estilo fazia fit, ou seja, se conectava com o que ela estava buscando do perfil de coach que ela queria. Então, bacana, né? Porque é um jeito de você mostrar o seu talento, o seu potencial. E, para mim, é surpresa, porque realmente eu não estava esperando mesmo, eu estava querendo passar pela experiência em si, isso foi há 5, 6 anos atrás, eu passei. E eu fui a única brasileira que passei, né? E ela gostou muito do meu estilo. Era um coach, nós trabalhamos por telefone, para vocês terem uma ideia. Os atendimentos são por telefone mesmo, não é Zoom, telefone mesmo. E nós atendemos 30 minutos somente. Eu não conheço os meus clientes, eles todos vêm pós-treinamentos, porque nós trabalhamos com a transferência do aprendizado. E daí eu fiquei nessa equipe, né? Obviamente que tem que ter pelo menos o mínimo de inglês, mas não 100%, não preciso dominar a língua, né? Eu preciso entender, né? Às vezes, numa sessão, você não entende ipsilipse o que está sendo dito, mas você tem a essência e a coisa flui. Bom, então, essa foi minha primeira entrada nesse mundo global, e claro que a partir daí o mundo se abriu,
porque eu tenho reuniões de equipe mensalmente com esse grupo. Cheguei a ponto de, depois de 3 anos, mais ou menos, ela abriu um processo de mentoria interno e ela me convidou para eu ser mentora da própria equipe dela. Eu comecei a atender esses coaches globais como mentora, que para mim foi de uma riqueza absurda, né? Cresci absurdamente nesse sentido. E os clientes foram surgindo a partir desse processo de clientes globais, né? Uma outra experiência também, e aí eu quero ressaltar fortemente aqui, não é vendendo, porque não sou disso, é fortalecer a importância de nós estarmos aqui enquanto grupo numa comunidade. Então, eu não tenho dúvida que por estar na ICF chegou essas oportunidades. Se eu não estivesse, não chegariam. Porque essa pessoa veio através da ICF. E essa outra situação onde eu faço parte, eu estava numa conferência da ICF, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, e essa pessoa dessa outra organização, que é a Coach Source, ela estava buscando coaches, e essa pessoa estava circulando no ambiente buscando coaches e fazendo entrevistas nos coffee breaks. E numa dessas eu esbarrei com essa pessoa, e essa pessoa começou a conversar comigo em português, não foi em inglês, né? E começou a sondar. E daí surgiu o convite de eu entrar, é um pool, o Coach Source é um pool de coaches. O que ele fez? Ele aglutinou um número de coaches que fazem parte dessa associação. E aí, quando há projetos globais, ele disponibiliza e faz o fit do melhor coach com aquele projeto, né? Essa foi uma outra oportunidade. Então, e lá eu estou também, faço parte, diferente dessa equipe, mas faço parte. Já participei de 3 seleções grandes, né, globais, todas as 3 eram pré-requisitos ter uma credencial da ICF. Sem credencial, não tem conversa, você nem conversa, começa por aí. Isso é muito importante a gente entender, acho que a gente vai falar daqui a pouco, qual é o peso lá fora, né? Qual é o valor que existe essa credencial. Pelo menos na minha experiência foi 100%. Se duvidar, mais do que o próprio inglês, a credencial era um pré-requisito. E aí, bom, aí nem se fala, né? Eu fui para congressos da ICF, fui para Converse da ICF, tive o prazer de conhecer essa comunidade que é o Coach Source. Eles fazem um coquetel presencial, depois eles fecham todo o ambiente só para os coaches. Imagina a riqueza desse network. Então, novos horizontes é aí, né? Você vai ampliando de uma forma, quando você se dá conta, você já não está mais aqui nesse espaço, né? Você está em todo lugar, né? Então, mas o que eu queria ressaltar da minha experiência era exatamente isso, é você estar aberto, preparado, sim, né? Um mínimo, não pode não ter nada do inglês, na minha opinião, tem que ter pelo menos entendimento da língua, né? Estar em dia, né? Com a chama acesa, com o seu próprio desenvolvimento e se lançar. O resto acontece. Quando você vê, você já está voando, você já está voando. Acho que é um pouco da minha experiência aí, Carol. Tem tanta riqueza nessa última rodada aqui. Nós falamos um pouquinho sobre a importância da ICF, a língua, nós olhamos um pouco para a postura. Quem é esse coach que atua internacionalmente, né? Como é que ele tem que ser nesse ambiente, né? E eu queria só, antes de a gente entrar, talvez, para esse mar de assim, essa fartura que a gente acabou de conversar aqui, eu queria só dar espaço aqui, pedir para a Helena me mandou mensagem, a gente está no Zoom e no WhatsApp aqui, ela me escreveu dizendo que tem outras plataformas além da Better Up. E a Helena, que está aqui como co-anfitriã, ela também trabalha em plataformas digitais e em outras plataformas. Tu quer contar um pouquinho da tua experiência nas outras plataformas? Vou quebrar o protocolo aqui, mas eu acho que talvez seja importante. Oi, o protocolo é para isso, né? A gente vai adaptando e flexibilizando conforme a conversa vai. Eu, então, trazendo um pouco da minha experiência
com plataformas especificamente, né? Além da Better Up, eu também atendo na Better Up, na Modern Health, que é uma outra plataforma de coaching que tem um braço de terapia e um braço de coaching, então ele tem um foco um pouco diferente, não é especificamente coaching executivo, coaching mais focado em empresas, é um coaching bem holístico, né, para atender a pessoa da forma que ela busca. E tem uma terceira plataforma que eu entrei recentemente, assim, tô ainda esperando para começar a praticar, que é a Sama. Ela é uma plataforma daí para coaching executivo da Inglaterra, aí da terra da Fran. E cada uma tem uma política diferente de, né, questões práticas como pagamento, como isso funciona, essa questão técnica, que tinha uma pergunta ali no chat, né? Que tipo de clientes tem, qual é o contrato com as organizações por trás, né? A Better Up, ela tem tem programas contratados com as organizações, então muito vem direcionado, né, vem direcionando o foco do coaching como se fosse uma organização contratando o coach para fazer um contrato de 3 pontas, mas de uma forma mais estruturada e mais já mais digerida, né, para o coach. E a gente não tem interação com os líderes, com os gestores, só por alguns assessments, algumas comunicações nesse sentido. A Modern Health, por exemplo, por outro lado, né, ela não tem nenhuma interação com a organização. O objetivo do coach, do coachee, é dele mesmo. Inclusive, se quiser conversar sobre sair da empresa, mudar de carreira, tá ok. É dele aquele espaço. Né? E a Sama eu ainda estou experimentando para ver, né? O que está aparecendo é que tem aí também uma linha de conversa, de organização com o objetivo do trabalho. Obrigada, Helena. Estou vendo que mais pessoas estão compartilhando ali outros exemplos de plataforma. Quem tiver, por favor, compartilhe ali no chat. Eu acho interessante que o coaching ele começa a vir como um processo e a serviço da estratégia da organização, né, no fortalecimento da liderança, mas também como um benefício. Então, quando a Helena traz, por exemplo, a plataforma da Modern Health, o colaborador tem acesso e ele pode fazer o que ele quiser lá, é uma conversa para ele. Então, vejam vocês que a gente está aqui ampliando o leque de possibilidades e cada portinha que a gente abre, a gente se depara com um monte de coisas atrás. Mas se a gente olha sob o ponto de vista desse coach que atua no mercado internacional, eu queria convidar agora vocês para a gente explorar um pouquinho quem é, né, esse coach internacional e como é que a ICF ajudou vocês nesse processo. Então, em termos de postura, a Rosângela já trouxe um pouquinho da postura da abertura, do olhar, tem o inglês, a credencial. Então, o que vocês acham que é fundamental nesse processo e como que a ICF ajudou vocês a caminhar por esse mercado internacional? Marta. Eu acho que essa pergunta é fundamental, Carol. Eu acho que se hoje a gente está aqui nessa comunidade é porque, de alguma forma, é essa comunidade que traz essa reflexão e essa possibilidade, né? Eu acho que todos, né? Peter, Rosângela, Fran, a própria Helena, né? Credencial, né? Eu acho que, assim, a ICF, eu acho que ela tem vários talentos, né? Ela tem várias possibilidades. Uma é estar numa comunidade global. E isso, por si só, que nem a Rosângela falou, né? Estar nos Converge, estar nos eventos globais, estar em grupos de prática. O portal do associado é um mar de possibilidades. O próprio peer coaching, que é uma possibilidade maravilhosa de dar e receber e praticar coaching, né? Por um lado, né? Ou seja, essa comunidade de aprendizado contínuo, de networking, por outro lado, é a credencial. Para mim, a credencial ela é uma linguagem global de um standard.
A gente não precisa falar nada. PCC em todo lugar no mundo, quando a gente está falando de coaching, todo mundo sabe o que é. É um standard muito claro, muito fácil, muito acessível, né, de se poder se colocar, né? Então, em primeiro lugar, fazer parte de uma comunidade global, desde o Brasil, né, a partir do Brasil, mas conectada com toda essa infinidade, essa imensidão de possibilidades que existem online para nós, em comunidade de prática, grupos de estudo, peer coaching, enfim. E a credencial. Segundo, eu acho que a questão do idioma é uma questão fundamental. E até esses dias eu estava conversando, não vou dizer quem é, mas ela talvez diga quem é, a gente estava conversando sobre a questão do idioma e do coaching, né? E fazer coaching num segundo idioma. E eu falei para ela, sabe que quando eu estudei no Chile, a gente tinha uma prática quando a gente estava imerso na questão da escuta, que a gente fazia coaching em gibberish. E gibberish é uma língua que não é língua, né? Então, assim, a gente tinha que fazer coaching com coachinos contando o que é o tema, enfim, numa língua que não é língua, não é entendível. E dali existe uma possibilidade imensa de conectar com outras dimensões do escutar, que se eu tivesse acesso ao texto, eu não teria acesso àquela potencialidade da escuta, né? Então, eu acho que no momento que eu comecei a me abrir, meu marido diz que eu sou muito atrevida, porque eu me lanço e nem, né, eu vou, tipo, vamos pular de paraquedas, vou e vou curtir, e não vou nem pensar, tinha que puxar a cordinha, vamos lá, né? Eu vou. Eu não tenho medo que a língua vai ser um impeditivo. Eu vou perguntar se eu não entender, eu vou pedir para repetir, né? Que nem a Rosângela falou, um mínimo é óbvio que é muito interessante, um mínimo de entendimento, mas eu acho que inclusive as competências de coaching, e principalmente a da escuta, elas vão para um outro lugar, para uma outra dimensão, que tu tem que sair do texto e tu tem que ir para um outro lugar e desenvolver isso na tua barriga, nas tuas vísceras, no teu coração, no espaço que está aqui entre nós. Então, eu acho que é uma experiência que pode ser muito transformadora, né? Eu acho que tem uma terceira questão que quando a gente estava fazendo o alinhamento, eu trouxe, que eu acho bem importante. As plataformas é uma terceirização da nossa oferta, né? A gente não tem mais que ir buscar o cliente. E eu acho que é uma escolha, né? Eu vou terceirizar 100% da minha capacidade de, como é que se diz? De ficar em pé como uma profissional, de fazer uma oferta para o mercado para um terceiro, ou eu vou fazer parte disso, né? Porque eu acho que tem uma questão, a gente é que nem advogado, né? Advogado aprende a advogar, não aprende a se vender no mercado, né? Médico a mesma coisa, qualquer profissional liberal, qualquer, como é que se diz, provedor de serviços independentes, a gente não aprende como que a gente é uma oferta, né? Então, eu acho que também a gente tem um espaço, e aí o Peter trouxe as redes, né? O próprio fazer seus próprios empreendimentos, né? Eu acho que ter essa musculatura e seguir exercitando essa musculatura de como eu me ofereço e quem é que eu escolho ser meu coach? É todo mundo que eu quero que seja meu coach, ou eu quero poder também escolher no sentido de o que é isso que eu quero gerar mais valor, né? Qual é meu talento? Onde é que eu quero colocar ele, né? Então, eu acho que são reflexões que a gente pode entrar, talvez, quem sabe, para um webinário futuro, né? Sobre essas questões, mas eu diria, credencial, estar na ICF, aproveitar tudo que a ICF dá globalmente, idioma. Maravilha, obrigada. E tecnologia, né? Tecnologia sim. sempre é bom a gente saber um pouquinho mais. E uma boa internet, né, minha gente? Graças a Deus está dando tudo certo até aqui, né? Nem vamos falar muito, né? Quem mais quer contar um pouco mais sobre o ICF? Fran, tu abriu o microfone.
Sim, eu penso que duas coisas são importantes. O ICF, claro, porque conecta, porque tem a lista de coaches credenciados, porque é internacional, estamos entrando no mercado internacional. Você pode participar em webinários em outros países. Vamos dizer, você quer vender seu serviço em França. Você pode conectar com coaches em França, fazer webinários em França, conversar com pessoas. Então, você facilmente, sabendo o mercado onde você quer chegar, pelo ICF, você chega e já conversa com pessoas que estão atuando naquele mercado. Outra coisa é o mindset de crescimento. Porque você vai ter que aventurar, não vai esperar para alguém bater na porta, eles não vão bater. Então, você vai ter que ser proativa. Imagino que você já é, porque você é um coach. Isso já é uma atitude de ação. Eu, nos últimos 3 anos, eu tinha que trabalhar com outras pessoas. Eu fui sempre empreendedora, sempre trabalhava sozinho, era meu chefe. De repente, tinha que fazer uma sessão de coaching em 30 minutos, como a Rosângela mencionou. Tinha que fazer facilitação de oficinas, que eu não criei material, nem era o jeito que eu queria. Tinha que ter um chefe me supervisionando. Tinha que ser meus coaches dando feedback depois de cada sessão que acontece em Better Up, sabe? Então, eu tinha que sair completamente da minha zona de conforto. E eu saí. E com isso eu cresci muito, porque em cada lugar diferente nós aprendemos técnicas novas, abordagens novas. E isso foi muito enriquecedor para mim. Foi muito bom. Mas e também com os erros eu aprendi. Então, só tem como aprender. E a parte da língua, eu estava falando com a Marta, ela mencionou, vários coaches vieram para mim durante os últimos anos querendo se preparar para fazer coaching em inglês, porque eu tenho 20 anos de história como professora de inglês e mestrado nisso. E eu pretendo abrir um grupo para coaches, porque eu vejo que é diferente, não é passar férias, é fazer uma sessão de coaching, tem sutilezas, e as coaches, às vezes, faltam confiança que podem fazer. Então, vou abrir esse grupo e também vou abrir internacionalmente, porque minha cabeça já está em outro lugar. Porque eu vou abrir aqui em Porto Alegre, se eu posso abrir para todo o Brasil, se eu posso abrir para o mundo. E isso que acontece, nós mudamos muito o mindset, então você que quer entrar nesse mundo, fica aberto para novidades e coisas diferentes. Antes de passar, Rosângela e Peter, para vocês, eu queria só endereçar, Fra, talvez tu possa nos ajudar. A Carla Zana está colocando uma pergunta ali, como tem a ver com o idioma? Eu talvez queria pegar esse teu gancho aqui que tu está trazendo. Ela fala sobre a questão do idioma e o aprendizado, e como é que a gente pode dar espaço para coaches que não falam inglês, mas são excelentes profissionais. E aí queria checar se tu pode nos ajudar um pouquinho nessa tua experiência de língua e nas questões que tu tem também trabalhado em projetos internacionais. Sim, bom, como eu falei antes, Better Up, eu faço coaching em português e também a entrevista, a seleção presencial foi com alguém que fala português, ou pode ser. Você precisa de um básico de inglês, porque você tem o treinamento em inglês, a leitura em inglês. Mas você não precisa de falar muito bem, mas algum esforço você vai ter que fazer. No final das contas, tu quer entrar no mundo internacional, vai ter que sair da zona de conforto. Mas nada é impossível, você pode se preparar. Eu pretendo aprender espanhol, eu vou aprender. E se demora 2 anos, 2 anos, 3 anos eu vou me preparando, porque para mim vale a pena. É uma tendência para o futuro. E o futuro é muito comprido. Eu pretendo viver até 100 anos e fazer coaching até que eu morro, sabe? Então, faz um investimento, porque depois vai ter um retorno. Sim. O Amadeu e a Helena estão dizendo aqui também que tem alguns projetos que os coaches são contratados internacionalmente, mas os coaches são em português, então nem tudo está perdido. Se eventualmente não tiver jeito, dá para dar outro jeito. Muito bom. Rosângela e Peter, como é que a ICF impulsionou vocês? Ainda estamos na pergunta da ICF, gente, então...
Eu estava pensando aqui, Carol, eu tenho um pouquinho desse estilo, né? Me veio uma imagem na cabeça sobre a ICF, e a imagem que veio foi um pula-pula. Sabe aquele pula-pula? Sim. Que você vai lá no meio, a criança, né? E ela te impulsiona a dar um salto, né? Você quase que se transporta. Na minha opinião, a ICF é isso, é um meio onde você salta. É um salto quântico. Você salta de uma sala onde você está aqui agora no Brasil para uma sala para a Irlanda. Enfim, onde você quiser. É óbvio que esse salto pede preparo. É óbvio. E esse preparo que nós estamos conversando nesse fórum aqui diz muito a respeito desta credencial, sem dúvida. Porque, como acho que foi a Marta que mencionou, né? A linguagem da credencial é universal. Né? Então, quando eu me lanço para uma instituição como a ICF, eu entendo que eu já estou me lançando para o global. Porque é uma instituição global. Então, se eu estou globalmente associada, ora, então vou abrir minhas janelas, né? Eu vou me preparar, vou me organizar, porque assim como chegou no meu colo aquela oportunidade, aquela seleção, eu poderia ter deixado ela passar, não deixei, abracei, mas só chegou porque eu estava lá naquele momento, quem saiba, mais preparada do que eu acreditasse, mas estava, né? Então, a ICF é essencial, né? Na minha visão, é essencial. E não é a ICF, é o que ela convida você como coach a fazer. Ela te convida a você melhorar continuamente. Você só não faz isso se não quiser. Por exemplo, né, os peers coach, né? Eu já participei de vários, mais de, sei lá, 8, 9 peers. Tanto em português, quanto já me lancei para vários em outra língua. Mesmo, mas muitas vezes não me sentindo totalmente segura. Foi muito válido. Porque é você se desafiar a atender uma pessoa com outro estilo, um outro approach, uma outra visão, uma outra cultura. Como disse a Francesca, totalmente diferente. Fazer coaching em inglês é diferente de fazer coaching em português. Né? Mas é uma proposição que está aí no seu colo. O fato de você estar associado, a ICF está te oferecendo isso. Então, se lança, vai, né? E daí vai surgir, com certeza, outras oportunidades como o pula-pula, né? Globais mesmo, onde você vai estar, de repente, com coisas que você nem acreditava que você teria um mês atrás, né? Então, sem dúvida, buscar esse caminho da credencial e desse desenvolvimento contínuo, né? Minha bandeira sempre está para esse lado, desenvolvimento contínuo, ele precisa estar sempre presente, até com os nossos 100 anos, se é que nós vamos chegar lá, né, Francesca? A gente tem que estar se desenvolvendo o tempo inteiro, porque quando você faz isso, você manda uma mensagem para o mundo, né? De que você não para, de que você está vivo, de que você se interessa, de que você se preocupa. Então, essa mensagem, ela chega em algum pedacinho do mundo, ela vai retornar para você. Eu acredito, são crenças, essa é a minha crença. Né? Pelo menos a minha carreira aconteceu tudo desse jeito, então eu parto daí. Né? Não é uma regra, nem uma receita, mas eu parto daí. Então, é isso que eu diria, né? Não tenho inglês? O que eu fiz? Eu contratei uma professora particular e, ó, é o seguinte, eu estou aqui, eu quero que você me ajuste até aqui, vamos lá, vamos. Aí ela foi me dando aulas particulares até eu me sentir mais segura com a língua, né? E isso me proporcionou que eu pudesse me inscrever num Converge, e ir para lá e me lançar, nossa, experiência maravilhosa, né? Então, eu acho que é isso, né? Tem aí uma infinidade de oportunidades para a gente se lançar. Quiser. Concordo com tudo que foi falado pela Rosângela, pela Fran e pela Marta. Talvez adicionando, ser associado à ICF e credenciado pela ICF me oferece uma sigla de qualidade que é um valor adicional que eu posso comunicar para meus clientes.
mesmo na Suíça, onde a ICF não é muito forte, não tem muitos coaches a ICF na Suíça, porque tem outras associações mais regionais. Mesmo assim, a maioria dos clientes já ouviu falar da ICF. E eles sabendo que eu sou associado e credenciado, eles veem um profissionalismo e isso também passa confiança. Eles sabem que eu estou seguindo o código de ética da maior associação de coaching no mundo. Eles sabem que nós temos as competências. Tudo isso passa uma mensagem de profissionalismo e, como já falei, esse gera confiança. Então, também mesmo um valor tangível que a ICF oferece para mim. Também, mais uma vez, nos meus esforços de marketing e de comunicação. Uhum. Eu acho que, se eu pudesse fechar essa parte sobre a ICF, eu acho que vocês estão fazendo um convite para a gente viver a ICF mesmo, né? Porque a ICF é global. E agora, com o online, a gente está podendo efetivamente entrar com tudo que a ICF pode nos ofertar e viver isso de verdade, né? No nosso dia a dia, nas nossas, enfim, naquilo que é mais importante para nós. Eu estou olhando aqui a hora e estou vendo que estou vendo talvez um próximo passo para a gente endereçar questões práticas. A gente já falou sobre idioma, enfim, queria checar com tem idioma, nos perguntaram sobre a questão um pouco mais de emissão de nota, enfim, os aprendizados aí relacionados às questões práticas. Queria abrir essa próxima rodada para vocês poderem compartilhar um pouco questão de como é que foi fazer, talvez, esse processo de seleção, idioma, questão financeira, o que vocês acharem interessante abordar aí nessas questões práticas, a gente vai fazendo a postura juntos. Posso começar, Carol? Claro. Eu acho que tem uma questão aí prática, né, que para mim eu acho que foi a mais, talvez pelo desconhecimento e porque não era do meu métier, né, que era justamente a questão prática de nota, banco, transferência, nota fiscal, invoice, meu Deus do céu, né? Isso começou, obviamente, lá atrás, desde 2009, com essa escola que eu fazia parte no Chile, né? E, assim, eu tenho uma empresa, né? Eu sou uma PJ. Todas as plataformas, elas emitem um invoice e fazem uma transferência para o banco que você indicar no Brasil, ou você pode receber através de alguma outra plataforma. Tem algumas que aceitam um PayPal internacional, só que, de repente, as taxas são maiores. A minha empresa é uma limitada, hoje eu estou vendo possibilidades de mudar o escopo dela, né? Para ser um pouco mais simples, não por tributação, mas por simplicidade de impostos, enfim, ser mais leve, né? Uma cigana tem que ser mais leve, né? Não dá para ser pesada. Mas, basicamente, isso. Eu pago meus impostos trimestralmente, né? Por lucro presumido. O que, por exemplo, para o Chile, eu emitia nota fiscal. O Chile tem acordo de bitributação, então, se eu pagava imposto lá, eu não pagava no Brasil e vice-versa. Então, também isso é super importante, ver países que têm acordo de, né, para não pagar impostos dobrados. Mas as plataformas, em geral, recebem por invoice, um invoice simples que eles emitem, fazem um contrato de câmbio, eu tenho conta no banco que é internacional, então recebo o contrato de câmbio, assino digitalmente, o valor entra na conta, pago uma taxa por essa transferência e é super tranquilo. Eu acho que tem uma coisa que a gente discutiu no alinhamento que é super interessante, né? Que o valor da sessão ele é em dólar, ele é indexado em dólar. Então, de repente, tem um mês que paga um X, outro mês que paga um Y, porque vai depender do câmbio, né? Se você contrata o câmbio hoje é um valor, daqui a 3 dias é outro. Também tem um pouco isso, né? Hoje vale a pena receber em dólar, mas talvez se fosse lá no início do plano real, talvez não, né? Então, o Peter até estava comentando, né? Que muitos
americanos ou pessoas da própria nacionalidade da plataforma acham que o pagamento é muito baixo em relação ao mercado, mas para gente que tem uma moeda que hoje está muito fraca, vale muito a pena, né? Então, eu diria PJ, um bom contador e começar a entrar no mundo que é planilhas, enfim, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, pode parecer, mas é simples. Em geral, as plataformas são extremamente organizadas em relação à questão de pagamento. Existem hoje plataformas internacionais que você se inscreve como PJ ou mesmo como pessoa física, e que você pode receber o dinheiro num banco intermediário num país como os Estados Unidos, o dinheiro ficar nos Estados Unidos, ou você fazer uma transferência para o seu banco no Brasil. Então, tem várias possibilidades. Uma que hoje eu não uso por opção, porque eu acho que ainda é cara para mim, e eu acho que o trâmite é meio burocrático. No fim, eu vou querer receber tudo no Brasil, então eu faço pelo meu banco, mas ela se chama Payoneer, vou botar aí o nome para quem quiser explorar essa possibilidade. Foi indicada por um amigo meu que é advogado e que trabalha aqui, mora e trabalha nos Estados Unidos, e a empresa dele é do Brasil. Então, vou colocar aqui para vocês se tiverem interesse. No mais, eu acho que todo mundo vai falar alguma coisa. A Helena já botou ali no chat a plataforma intermediária. Então, obrigada, Marta. Só vou resumir aqui. A Marta falou em um bom contador, uma PJ. A Marta mencionou assinatura digital. Isso o contador pode ajudar também, tá? Quando for assinar documentos no exterior, isso é importante. Enfim, hoje no Brasil a gente já precisa, né? Mas o contador pode ajudar. E um mergulho no Excel aí, nas planilhas. O que mais? Eu penso que Mato falou tudo, não é diferente para mim. As faturas são emitidas pelas empresas e o dinheiro entra no meu banco e é tudo digital e tem a taxa de câmbio. Não é tão complicado assim, mas mesmo assim eu estou procurando um bom contador, porque eu acho importante sempre ter um bom contador, né? Para perguntas diferentes. Mas tudo bem pelo Banco Central, obviamente tudo declarado. Mas é tranquilo. Ok. Oi, Peter? Não, acho que foi falado tudo, Carol. Tá. É isso mesmo, é tranquilo. E o que a gente não sabe, a gente se informa com o banco, com o contador, tudo certo. Eu também tenho uma conta na Suíça para receber da Europa, mas acho que esse é um caso separado, né? Nem todo mundo consegue abrir uma conta fora do Brasil. Peter, eu queria trazer um outro ponto de questão prática e talvez uma coisa que vocês, se alguém mais quiser fazer alguma outra pergunta, por favor, coloca aqui no chat enquanto eu vou aqui, ó. Surgiu uma pergunta sobre para quem está começando e ainda não tem credencial, você acha que vale a tentativa de se inscrever nas plataformas? As gurias que atendem? BetterUp aceita pessoas sem credencial. A BetterUp avalia toda a experiência e as qualificações da pessoa. Obviamente, um credencial vai fazer uma diferença, mas ela não diga, não, você não pode entrar na seleção por não ter. Então, você pode tentar. Ok. E tem uma outra pergunta aqui, que é o valor de recebimento médio por hora. A gente checou um pouquinho como é que a gente ia abordar essa questão. Não sei se alguém se aventura aqui a responder. Ok. Então, a Marta está colocando ali, $100 a hora, é isso? Tá. É nessa média também. Para cima, na verdade, né? Porque os plataformas estão pagando mais ou menos isso, ou mais. Sim, projetos internacionais. Tem uma coisa que a gente conversou, que é a remuneração, ela varia um pouco sobre o ponto de vista do nível da tua credencial, certo? A Helena também está, Rosângela. Então, a Marta está escrevendo ali também. Não sei se vocês podem contar um pouco. Eu posso contar. Não posso citar valores, porque a gente não é permitido, né?
Mas uma média, assim, sabe? Eu participei de um projeto por uma dessas instituições que eu falei que eu faço parte, e já chega para nós, antes mesmo o perfil do cargo que você vai atender e o valor da hora por credencial. Então, a CC era um valor, CC era outro, MCC era outro valor. Mas, na época, dava, por conta do dólar, obviamente, mas 3 vezes mais do que eu cobrava aqui no Brasil, né? Então, um valor altíssimo, porque era um pacote fechado para uma multinacional, e essa multinacional estava fazendo uma seleção de pool de coaches com PCC, pool de coaches ACC e MCC, dependendo do nível que você ia atender, né? Ia abraçar. Executivos, né? Diretores, VP, presidentes. Então, na média, se me recordo bem, para CC era $500. Para você ter uma ideia, mais ou menos. Então, PCC, muito mais, MCC, muito maior. Para a gente ter uma ideia, é importante falar isso, né? Ter uma ideia do valor, do peso que existe internamente em algumas organizações desse tipo. Sim, e outra coisa é que você recebe mais para coaching em grupo, para coaching de equipe. Então, isso é uma tendência. Estamos falando em tendências. A democratização de coaching. Coaching para todo mundo, não só para executivos. Então, como fazer coaching para mais pessoas? Uma maneira é formando grupos. Eu estou atuando com grupos de mulheres numa empresa, e daí você recebe mais e você também vai aprender outra habilidade, que é coaching em grupo, que é bem interessante. Ok. Eu tô de olho aqui no tempo. Eu acho que sobre valores, o que a gente podia falar, a gente conversou. A gente falou um pouco sobre a língua, né? Acho que fica um convite de experimentar-se. A gente falou um pouco sobre questões mais técnicas e ter um bom contador para quem tem PJ já é fundamental. Para avançar e ter contratos mais complexos, eu diria que isso é premissa. Eu queria só resgatar uma coisa que o Peter falou no início, e a gente falou um pouco sobre isso no nosso alinhamento, Peter, que foi a questão da proposta de valor, né, de tu ter uma questão de marca, de estratégia de negócio bem estruturado, assim, né, acho que tu trouxe isso de uma forma como parte da preparação também. Isso mesmo, vale a pena se ver como empreendedor, né? E essas são tarefas que temos que fazer. Começando com pensar qual é meu diferencial, como eu posso me destacar dos meus colegas, o que eu posso oferecer, o que é importante que eu quero oferecer para meus clientes. Só para retomar rapidinho também uma questão dos valores, né? Nas plataformas os valores estão definidos, mas decidindo de oferecer seu serviço você mesmo, também aqui é importante fazer essa pesquisa de mercado, ver quais são os valores pagos nesse país e depois decidir qual é a sua estratégia. Posso compartilhar como eu fiz isso na Suíça, tendo um custo de vida mais baixo aqui no Brasil, eu posso oferecer meus serviços por um valor um pouquinho mais baixo que meus colegas na Suíça. E esse é meu diferencial no mercado da Suíça. Mesmo assim, não quero oferecer um valor muito baixo, porque isso minimizaria meus serviços, meu coaching que estou oferecendo. Então, vale a pena pensar bem nessas questões de como você quer se oferecer no mercado mundial, no mercado global, com seus serviços de coaching. E fazer isso antes de entrar nesse mercado. Muito obrigada.
Gente, passou voando nossa conversa aqui, né? A gente já está se encaminhando para o fechamento. Antes de passar para a Fran falar um pouco mais sobre o Mastermind, que é esse nosso webinário faz parte de um projeto aqui da Diretoria de Desenvolvimento que é conduzido pela Helena. Então, antes da Fran falar um pouquinho mais sobre o Mastermind, eu queria dar 30 segundos só para vocês, bem ligeirito, para vocês darem uma última, assim, fazerem um último convite para as pessoas, uma recomendação, um conselho baseado na experiência de vocês. Obrigada, Dulce, pela tua colocação ali. Então, 30 segundos para colocarem uma recomendação, conselho ou convite para quem está nos assistindo. Eu vou deixar um desafio, Carol. Vai. Não, 30 segundos. É um desafio que eu passei, que me foi solicitado. Grava um vídeo, no máximo 60 segundos, dizendo para você mesmo por que você é único como coach. Isso. Começa por aí. Porque essa foi uma seleção que eu tive que passar. Gravar um vídeo e dizer por que eu sou único, o que me faz ser única como coach. Eu vou deixar essa mensagem aí, Carol. Mensagem de desafio. Maravilha. Que lindo. Obrigada, Rô. Quem mais? Eu acho que eu me conecto com duas coisas, né? Uma que eu já falei, mas eu acho que cabe pontuar. Momento de encerramento. Eu passei a mão e já fechou o microfone. Primeiro é que tendo uma experiência, né, de viver nos Estados Unidos já há 3 anos, eu acho que eu tive a felicidade de quebrar um paradigma de que o que vem de fora, o que vem de um país de primeiro mundo é melhor. A gente é sensacional. Me conectei com a fala de abertura da ICW, né? Que a presidente do Instituto Visão de Futuro falou isso, e eu acho sensacional a gente poder conectar com o poder que a gente tem, com a cultura que a gente tem, que a gente é capaz de se emocionar, a gente é capaz de entrar num espaço de conexão com o nosso coach, que a gente dança junto. Eu acho que a gente tem um poder que a gente não imagina como cultura e como profissionais. E eu acho que a gente tem que começar a acordar esse leão, né? Para a gente poder realmente, enfim, tá com a nossa espinha dorsal super ereta, porque eu acho que a gente merece, né? Como cultura, como país, como região. Então, primeiro isso, né? Não olhar para cima. Eu gosto muito de uma imagem que é uma obra de arte do Gabriel Torres Garcia, que é um uruguaio. Ele fez o desenho da América Latina invertida, né? Porque já que a gente é um globo redondo, quem disse que existe o lá em cima e o lá embaixo, né? Então, primeiro a gente conectar com isso, que a gente sim pode, né? Em segundo lugar, é acreditar e tentar, experimentar, abrir conversas, né? Abrir possibilidades e mais, né? Que essas possibilidades sejam conectadas com o que para nós importa construir como um futuro como coaches e profissionais. E não só fazer por fazer, porque está todo mundo fazendo, porque paga bem, porque isso, porque aquilo, mas o que quer dizer isso, né? Ou seja, que construção de futuro que eu quero, qual é o valor que eu quero gerar para mim, para os meus clientes, que futuro é esse que eu quero criar? Então, um pouco isso, né? Essa é a minha reflexão final, né? Volto para o Brasil muito empoderada. Maravilha. Eu vou pedir para o Peter falar, e aí depois, Fran, tu faz a tua fala de fechamento e já pode nos trazer o Mastermind, quem sabe, aí a gente já vai navegando aí para o fechamento. Peter. A Fran trouxe a palavra-chave de sair da zona de conforto, né? É um novo desafio oferecer seus serviços fora do Brasil. Precisa esse passo. Pode gerar um incômodo e talvez um primeiro passo poderia ser através do programa Peer Coaching da ICF,
né? Eles oferecem uma plataforma genial para entrar em contato com coaches no mundo inteiro. Então, façam um peer coaching como uma pessoa nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar no mundo, para ver como isso funciona para você. E o que eu digo para terminar é que o mundo está cada vez mais conectado, coaching está expandindo, coaching está atravessando fronteiras hierárquicas, as empresas são mais achatadas, coaching é para todo mundo, tem oportunidades maravilhosas e eu convido vocês a saírem da zona de conforto, aventurarem e espero que hoje nós plantamos um sementinho e que esse sementinho pode crescer e ser uma árvore, né? Vocês só têm que acreditar que vocês podem, porque realmente 3 anos atrás eu não estava fazendo nada, agora quase toda a minha renda está vindo disso, eu não estou fazendo inglês, estou fazendo português, que eu nunca imaginei. Então, são coisas que nós não imaginamos, mas nós podemos muito, muito. E os masterminds, falando então do grupo de mastermind, nós vamos abrir ou dar oportunidade para vocês entrarem em 3 grupos de mastermind. Eu sou responsável para isso, para formar esses grupos, porque nós entendemos que isso é um processo, isso é uma jornada, não é só um webinário. O webinário pode plantar semente, mas para crescer essa árvore, seria muito bom ter pessoas contigo para apoiar, para motivar, para trocar experiências. Por isso, nós estamos convidando vocês a fazer isso, é gratuito para os membros do ICF. E seria, inicialmente, 6 meses, cada mês, 2 horas de encontro em grupos pequenos de 6 a 8 pessoas. Para falar mais sobre esse assunto, como você pode ou entrar nesse mercado internacional ou como você pode entrar mais no mercado internacional. Talvez você está nas plataformas, mas quer fazer uma coisa independente com outros coaches, como o Peter está falando também, a Rosângela, podia ser o próximo passo. Então, tudo isso é possível. Eu vou colocar no chat um Google Forms. Se você tiver interesse, pode preencher. Eu já coloquei, lá, Fran, já tá. Obrigada. Obrigada, Daisy. Ok. Então a Helena botou ali, vamos fortalecer a nossa rede. A minha parte de moderadora, eu encerro por aqui, agradecendo aos 4 maravilhosos, aos 5, a Helena fez uma participação especial, e aí eu vou deixar a Helena conduzir o nosso fechamento aqui. Muito obrigada, eu me sinto muito feliz de fazer parte da ICF. Muito obrigada. Helena, por favor. Que bela conversa. Eu também saio super abastecida desse papo. Trago para vocês que quem quiser, então, continuar a conversar sobre esse tema, acesse o formulário ali que a Daisy colocou no chat para seguir nesses grupos. A gente já vem fazendo alguns grupos de mastermind aqui no Rio Grande do Sul há um bom tempo, e tem sido um formato muito legal para criar uma conexão, para ampliar a rede, para fortalecer vínculos, né, entre nós, e são espaços combinados de confidencialidade para poder trocar sobre essas experiências, aprofundar temas mais particulares do que surge ali, e vale muito a pena, tem sido muito legal. Acho que como um fechamento, além disso, então, quem sabe cada um deixa uma palavra no chat ou abre o microfone daquilo que leva de mais valioso para si de hoje dessa conversa, e que a gente possa seguir juntos aí construindo cada vez mais esse caminho, tanto com a ICF quanto esse nosso mundo todo aí do coaching. Eu levo desenvolvimento e ampliação. Eu levo esse sentimento de ser imparável. Eu levo gratidão pela troca tão rica que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada a todos vocês.
Eu digo esperançar. Eu acredito que juntos a gente é mais forte e cria novas perspectivas, né? Eu levo... acho que é a primeira vez que eu vou falar isso nos encontros da ICF. Uma contribuição pragmática para me ajudar a minha prática de coaching. Criar valor na oferta, expandir o meu negócio de coaching. Muito obrigado a todos. Eu levo uma nova possibilidade para expandir o meu negócio, novos horizontes. Muito obrigado aos facilitadores. Eu acho que eu faço uma média do que todo mundo já falou. E realmente acho que o nome do evento Novos Horizontes, ele foi muito bem colocado. E eu trago isso também. Eu tenho uma alminha também um pouco do mundo. E apesar de eu ser novata no coaching, eu gostei dessa ideia das plataformas. Obrigada, gente. E já me inscrevi na Mastermind. Eba! Aqui. Eu tenho um programa já há muitos anos, assim, que se chama Novos Horizontes, que trabalha numa empresa, e me dando conta, assim, que Novos Horizontes é sempre novos horizontes, né? Todo dia é um novo horizonte, né? Então, foi muito esclarecedor, muito rico. Acho que a forma que vocês trouxeram, realmente, tem muitos novos horizontes aí. Obrigada. Eu saio feliz, contente, como eu escrevi ali no chat, em comunidade, entre bons amigos, né? Construindo o futuro do coaching no Brasil. Trazer essa maturidade para essa indústria que é tão importante. Marta, e hoje é o Dia do Amigo aqui no Brasil. Então, eu acho que não teve dia mais especial para a gente marcar, acho que sem saber, mas assim, sem saber sabendo, né? Que tá ressoando em nós. Que bom fazer parte da ICF. Helena, a Ana tá nos perguntando a foto. Tu tirou a foto? Vamos fazer? A foto, vamos. Saíram algumas espontâneas já aí, tá? Mas... Não, vamos fazer uma... Sem preparo não, Helena. Ai! Então, tu tira aí, Helena? Eu tiro, peraí. Tá. Então assim, todo mundo se... 3, 2, 1, X... E peraí que tem mais uma da segunda página aqui. 3, 2, 1, X. Pronto. Maravilha. Ninguém quer ir embora. Eu acho que... Guria, deixa eu só falar uma coisinha que me ocorreu agora. A gente pensou nas inscrições para o Mastermind até dia 30 de julho, né? E então, se alguém não pegou o link ou quiser pensar um pouquinho, pode chamar uma de nós aqui, né? A Helena, a Marta, a Carol, o contato que tiver aqui do Rio Grande do Sul, que a gente dá um jeito. Tem que encaminhar o link para quem está participando e que queira participar do Mastermind, ok? Boa, Deise, perfeito. Maravilha. Então, acho que é isso, né, pessoal? Boa noite, muito obrigada. Um beijo, parabéns. gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, boa semana. Obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.